Cada grande momento de mudança na história tem sua data, por mais longa que seja a história de conflitos e turbulências que leva à mudança. Para a Alemanha imperialista, essa data foi 27 de fevereiro de 1933, a noite que o Reichstag foi reduzido às cinzas. A Alemanha, que foi dormir naquela noite uma república democrática, doente e combalida, acordou no dia seguinte para uma ditadura com punho de ferro. Se tivermos que estabelecer uma data para a ditadura nazista, então o incêndio do Reichstag é o seu começo. Eventos como esse nunca são acidentais. O incêndio do Reichstag foi planejado, assim como a festa do chá de Boston e o levante de 7 de novembro foram planejados. E não foi planejado para parecer um acidente. Foi planejado para se proclamar como um incêndio intencional. Chamas irromperam em 7 ou mais lugares do prédio simultaneamente. Tochas e alcatrão foram espalhados para que todos vissem. E um dos incendiários permaneceu no local para ser preso, deixando seu casaco no local onde o fogo começou e carregando um cartão de membro do Partido Comunista Holandês em seu bolso. Esse homem era Marinus van der Lubbe, e isso também foi planejado. E havia muito mais no incêndio do Reichstag que foi planejado com antecedência. De forma desajeitada, talvez, porque talvez nunca tenha sido planejado para levar incendiários a julgamentos em um tribunal aberto, porque talvez fosse intenção apenas que o punho de ferro do nazismo caísse, como caiu na mesma noite do incêndio, sobre todos os inimigos na nova ordem de Hitler, comunistas, social-democratas, sindicalistas e pacifistas, e que o silêncio dos campos de concentração envolvesse todo o incidente. Mas o plano falhou. Os olhos do mundo estavam voltados para a Alemanha naquela época de mudança. Correspondentes da imprensa investigavam as frágeis criações do escritório de informação do Estado de Hitler. O terror ainda não havia sido suficiente para impedir que alemães honestos expressassem fragmentos de verdade que conheciam. Talvez a intenção de van der Lubbe fosse ser afastado silenciosamente, tendo desempenhado plenamente o seu papel. Mas a intenção não pôde ser cumprida, pois a notícia começou a se espalhar pelo mundo de que os próprios nazistas haviam incendiado o Reichstag. Havia bases sólidas para o boato. Em 2 de março, por exemplo, o Der Allgemeine Zeitung publicou uma mensagem do oficial Prinzip Pressendienst. Os boatos eram baseados em muitas coisas. As prisões em massa começaram à meia-noite, quando o incêndio só começou às 9 horas. E até 28 de fevereiro, apenas em Berlim, 1.500 pessoas haviam sido presas, com mandados preenchidos, assinados e com fotografias da pessoa presa anexadas. Claramente, esses mandados haviam sido preparados antes do incêndio.
Em 27 de fevereiro, todas as forças foram confinadas em Berlim, nos quartéis, e lá permaneceram. O dia todo aguardavam novas ordens. No auge de uma campanha eleitoral, Göring, Goebbels e Hitler estavam todos em Berlim. Nenhum deles falando em reuniões naquela noite. Embora todos estivessem falando em reuniões quase diariamente, antes e depois. Os funcionários e o pessoal do Reichstag foram liberados do serviço mais cedo do que o habitual. E aconteceu por ordem de Göring. O Sr. Gemp, diretor-chefe dos bombeiros, havia reclamado que Göring havia expressadamente proibido que ele emitisse um chamado geral para todos os postos de bombeiro solicitando ajuda no combate ao incêndio. E as forças haviam sido convocadas e chegariam ao incêndio antes dos bombeiros. Em 1º de março, um comunicado oficial do governo afirmava que outros criminosos podem ter escapado através do túnel subterrâneo que conecta o prédio do Reichstag em si com o prédio do presidente do Reichstag. E o presidente do Reichstag, Hermann Göring, também era ministro da polícia e chefe da Força Aérea Alemã. Os boatos eram fundamentados. O dedo acusador da opinião pública mundial se voltou claramente para os nazistas. Eles eram os criminosos e incendiários de 27 de fevereiro. Seja ou não houvesse qualquer intenção original de levar um julgamento do fogo aos tribunais, o intenso foco da atenção mundial tornou tal julgamento público inevitável se os nazistas quisessem se justificar. Mas apesar de todas as afirmações confiantes de que o incêndio foi causado pelos comunistas, apenas um homem estava sob custódia, acusado definitivamente do crime. E esse homem era Marinus von der Lubbe. Outros estavam presos sem acusação. Havia Ernst Torgler, presidente dos caucus de membros comunistas do Reichstag, que havia sido preso no dia seguinte ao incêndio, quando, na presença de seu advogado, ele entrou voluntariamente na delegacia para refutar as alegações de que ele estava envolvido no incêndio. Houve também 3 comunistas búlgaros presos na Unidade Geral Anticomunista Dragnet em 3 de março: Georgy Dimitrov, Tanev e Popov. Durante as semanas que se seguiram ao julgamento, histórias inventadas às pressas foram fabricadas nos ministérios de Göring para confirmar a culpa dos 5 homens. Mas as histórias inventadas serviram apenas para fortalecer a suspeita de que o próprio governo nazista planejou e executou o incêndio criminoso. Contra Torgler foi alegado que ele havia sido visto nos corredores do edifício do Reichstag com von der Lubbe às 8 da noite, 1 hora antes do incêndio iniciar. Mas também foi afirmado que ele deixou o prédio apenas às 10 horas da noite, 1 hora após o início do incêndio. Ninguém no escritório de Göring fez a pergunta imediatamente colocada pela imprensa: como o Torgler passou através do cordão policial
através da multidão de milhares de pessoas que se reuniam ali às 10 da noite, sem que nenhuma pergunta fosse feita. Contra Dimitrov, foi alegado que fora visto em Berlim com von der Lubbe um dia antes do incêndio. Mas a testemunha que fez a acusação desapareceu antes que ele pudesse ser questionado e confrontado com a prova de que, naquele dia, Dimitrov não foi a Berlim, mas a Munique. Em 27 de março, um mês após o incêndio, o juiz Vogt, que estava investigando, causou comoção mundial ao anunciar à imprensa que, naquele dia, a única falha de acusação e intimidação preparada até agora foi contra von der Lubbe. Ninguém na Alemanha ou no exterior poderia ser levado a acreditar que esse personagem estúpido e insignificante poderia ter realizado o crime sozinho. A questão pertinente foi levantada. Os criminosos estão protegendo os governantes nazistas? Em 3 de abril, o juiz Vogt, curvando-se à tempestade de críticas, anunciou que mandados de prisão preventiva foram emitidos em relação a algumas outras pessoas suspeitas. E em 2 de junho, veio o anúncio surpreendente de que von der Lubbe e Torgler, Dimitrov, Popov e Tanev também seriam acusados de incendiar o Reichstag e alta traição. Nessa época, o governo alemão não havia assumido o controle total do sistema judiciário. O juiz Burger tinha opiniões conservadoras e era membro do Partido Nacional Popular Alemão, de direita. Apesar de todos os seus preconceitos políticos, era um advogado da velha guarda e cumpria as regras. Burger ficou tão impressionado com a carta de Dimitrov que deu permissão para que ele se representasse no tribunal. Algo que ele fez com engenhosidade e habilidade. Dimitrov se tornou o herói do julgamento. Dimitrov sempre foi educado e cortês, mas os ataques aos nazistas e seus comentários aos juízes e a maneira como conduziam o julgamento eram afiados, amargos e irônicos. Em uma ocasião, ele declararia que o veredito de um julgamento já estava marcado, e não pelo tribunal. Em outra ocasião, ele acusou os próprios nazistas de incendiar o Reichstag. A acusação contra Dimitrov dizia: embora Dimitrov não tenha sido pego em flagrante na cena do crime, ele participou dos preparativos para o incêndio do Reichstag. Ele foi a Munique para obter um álibi. Os panfletos comunistas encontrados na posse de Dimitrov provam que ele participou do movimento comunista na Alemanha. Ataque ao Reichstag alemão para destruí-lo e estabelecer em seu lugar uma ditadura do proletariado, um Estado soviético, sob as ordens da Terceira Internacional. O professor Elem Josse, professor de termodinâmica no Berlin Technical College, argumentou no tribunal que von der Lubbe não poderia ter incendiado o Reichstag sozinho. Dimitrov comentou: fico feliz que os especialistas também sejam da opinião de que von der Lubbe não poderia ter agido sozinho.
Este é o único ponto da acusação com o qual estou totalmente de acordo. Desejo mais uma vez e pela última vez perguntar para Van der Lubbe. Como já foi dito, ele não estava sozinho. Sua conduta, seu silêncio, permite que pessoas inocentes sejam acusadas junto com ele. Eu não perguntaria a Van der Lubbe sobre seus cúmplices. Tivesse seu ato sido revolucionário, mas é contra-revolucionário. Van der Lubbe recusou-se a responder. Van der Lubbe admitiu que fez 3 tentativas fracassadas de incêndio criminoso em 25 de fevereiro em diferentes edifícios de Berlim. Dimitrov perguntou a Van der Lubbe: por que você não conseguiu incendiar a pequena instituição de caridade, mas conseguiu incendiar o grande edifício de pedra do Reichstag em apenas 1/4 de hora? O comunista internacional exige total clareza sobre a questão do incêndio do Reichstag. Milhões estão esperando por uma resposta. Dimitrov também foi autorizado a interrogar Hermann Göring no tribunal. Göring manteve seu público expectante, esperando, e chegou com mais de 1 hora de atraso. Göring entrou na sala com um uniforme marrom, cinto de couro e botas altas de um líder da SA. Todos pularam como se estivessem eletrificados, e todos os alemães, incluindo os juízes, levantaram suas armas para fazer a saudação de Hitler. A primeira pergunta de Dimitrov dizia respeito a uma entrevista em 28 de fevereiro de 1933, onde ele afirmou que, quando Van der Lubbe foi preso, ele tinha um cartão de membro do Partido Comunista Alemão em seu bolso. Ele perguntou a Göring como ele sabia disso, e ele respondeu: eu não corro ou revisto os bolsos das pessoas. Se isso ainda é desconhecido para você, deixe-me dizer-lhe. A polícia examina todos os grandes criminosos e me informa de suas descobertas. Dimitrov então chocou o tribunal ao afirmar: os 3 oficiais da polícia criminal que prenderam e primeiro interrogaram Van der Lubbe declararam que nenhum cartão de membro foi encontrado em Lubbe. De onde veio a informação sobre o cartão, então? Eu gostaria de saber. Dimitrov então perguntou a Göring por que ele imediatamente anunciou que foram os comunistas que incendiaram o Reichstag. Depois que você, como primeiro-ministro e ministro do Interior, declarou que os incendiários eram comunistas e que o Partido Comunista Alemão havia cometido o crime com a ajuda de Van der Lubbe, como um comunista estrangeiro, esta declaração de sua parte não serviu para direcionar o inquérito policial e depois as investigações do tribunal em uma determinada direção, excluindo-se a possibilidade de procurar outras formas e meios para encontrar os verdadeiros incendiários do Reichstag? Göring respondeu: a polícia criminal investigará todos os vestígios. Tenha certeza. Eu só tive que estabelecer: foi um crime fora da esfera política ou foi de caráter político? Para mim, foi um crime político e também estava convencido de que os criminosos deviam ser procurados no seu partido. Então ele balançou os punhos para Dimitrov e gritou: seu partido é um partido de criminosos que deve ser destruído.
E se a audiência do tribunal for influenciada nesse sentido, ela está no caminho certo. Que você veio aqui para incendiar o hashtag. Mas eu não estou aqui para permitir que você me interrogue como um juiz e me repreenda. Aos meus olhos, você é um canalha que deveria ser enforcado. Georgi Dimitrov voltou em 8 de outubro e agora foi autorizado a interrogar Joseph Goebbels. Ele obviamente concordou com isso, pois estava confiante de que era inteligente o suficiente para lidar com Dimitrov. O governo alemão não havia assumido o controle total do sistema judiciário. O juiz Burger tinha opiniões conservadoras e era membro do Partido Nacional Popular Alemão, de direita. Apesar de todos os seus preconceitos políticos, era um advogado da velha guarda e cumpria as regras. Burger ficou tão impressionado com a carta de Dimitrov que deu permissão para que ele se representasse no tribunal. Algo que ele fez com engenhosidade e habilidade. Dimitrov se tornou o herói do julgamento. Dimitrov sempre foi educado e cortês, mas os ataques aos nazistas e seus comentários aos juízes e a maneira como conduziam o julgamento eram afiados, amargos e irônicos. Em uma ocasião, ele declararia que o veredito de julgamento já estava marcado, e não pelo tribunal. Em outra ocasião, ele acusou os próprios nazistas de incendiar o hashtag. A acusação contra Dimitrov dizia: embora Dimitrov não tenha sido pego em flagrante na cena do crime, ele participou dos preparativos para o incêndio do hashtag. Ele foi a Munique para obter um álibi. Os panfletos comunistas encontrados na posse de Dimitrov provam que ele participou do movimento comunista na Alemanha. Ataque ao hashtag alemão para destruí-lo e estabelecer em seu lugar uma ditadura do proletariado, um Estado soviético, sob as ordens da Terceira Internacional. O professor Elem Josse, professor de termodinâmica no Berlin Technical College, argumentou no tribunal que von der Lubbe não poderia ter incendiado o hashtag sozinho. Dimitrov comentou: fico feliz que os especialistas também sejam da opinião de que von der Lubbe não poderia ter agido sozinho. Este é o único ponto da acusação com o qual estou totalmente de acordo. Desejo mais uma vez e pela última vez perguntar para von der Lubbe. Como já foi dito, ele não estava sozinho. Sua conduta, seu silêncio, permite que pessoas inocentes sejam acusadas junto com ele. Eu não perguntaria a von der Lubbe sobre seus cúmplices. Tivesse seu ato sido revolucionário, mas é contra-revolucionário. Von der Lubbe recusou-se a responder. Von der Lubbe admitiu que fez 3 tentativas fracassadas de incêndio criminoso em 25 de fevereiro em diferentes edifícios de Berlim. Dimitrov perguntou a von der Lubbe: por que você não conseguiu incendiar a pequena instituição de caridade, mas conseguiu incendiar o grande edifício de pedra do hashtag em apenas 1/4 de hora? O comunista internacional exige total clareza
sobre a questão do incêndio do Reichstag. Milhões estão esperando por uma resposta. Dimitrov também foi autorizado a interrogar Hermann Göring no tribunal. Göring manteve seu público expectante, esperando, e chegou com mais de 1 hora de atraso. Göring entrou na sala com um uniforme marrom, cinto de couro e botas altas de um líder da SA. Todos pularam como se estivessem eletrificados, e todos os alemães, incluindo os juízes, levantaram suas armas para fazer a saudação de Hitler. A primeira pergunta de Dimitrov dizia respeito a uma entrevista em 28 de fevereiro de 1933, onde ele afirmou que, quando von der Lubbe foi preso, ele tinha um cartão de membro do Partido Comunista Alemão em seu bolso. Ele perguntou a Göring como ele sabia disso, e ele respondeu: "Eu não corro ou revisto os bolsos das pessoas. Se isso ainda é desconhecido para você, deixe-me dizer-lhe. A polícia examina todos os grandes criminosos e me informa de suas descobertas." Dimitrov então chocou o tribunal ao afirmar: "Os 3 oficiais da polícia criminal que prenderam e primeiro interrogaram von der Lubbe declararam que nenhum cartão de membro foi encontrado em Lubbe. De onde veio a informação sobre o cartão então? Eu gostaria de saber." Dimitrov então perguntou a Göring por que ele imediatamente anunciou que foram os comunistas que incendiaram o Reichstag. Depois que você, como primeiro-ministro e ministro do Interior, declarou que os incendiários eram comunistas e que o Partido Comunista Alemão havia cometido o crime com a ajuda de von der Lubbe, como um comunista estrangeiro, esta declaração de sua parte não serviu para direcionar o inquérito policial e depois as investigações do tribunal em uma determinada direção, excluindo-se a possibilidade de procurar outras formas e meios para encontrar os verdadeiros incendiários do Reichstag? Göring respondeu: "A polícia criminal investigará todos os vestígios. Tenha certeza. Eu só tive que estabelecer: foi um crime fora da esfera política ou foi de caráter político. Para mim, foi um crime político e também estava convencido de que os criminosos deviam ser procurados no seu partido." Então ele balançou os punhos para Dimitrov e gritou: "Seu partido é um partido de criminosos que deve ser destruído. E se a audiência do tribunal for influenciada nesse sentido, ela está no caminho certo. Que você veio aqui para incendiar o Reichstag. Mas eu não estou aqui para permitir que você me interrogue como um juiz e me repreenda. Aos meus olhos, você é um canalha que deveria ser enforcado." Georgi Dimitrov voltou em 8 de outubro e agora foi autorizado a interrogar Joseph Goebbels. Ele obviamente concordou com isso, pois estava confiante de que era inteligente o suficiente para lidar com Dimitrov. Foi-lhe perguntado: "Será que a testemunha, tanto como o chefe da propaganda do Partido Nacional Socialista, quanto como propaganda Reichsminister, sabe se é verdade que o incêndio do Reichstag foi imediatamente usado pelo governo e pelo Ministério da Propaganda como pretexto para sufocar a campanha eleitoral do Partido Comunista, do Partido Socialista e de outros partidos de oposição?" Goebbels respondeu:
Devo explicar o seguinte. As medidas necessárias foram tomadas pela polícia. Não precisamos usar nenhuma propaganda, porque o incêndio do Reichstag foi, na verdade, apenas uma confirmação de nossa luta contra o Partido Comunista. E poderíamos apenas acrescentar a queima do Reichstag, a coleta de provas adequadas contra o Partido Comunista, como uma nova evidência, não havendo a necessidade de lançar uma campanha especial de propaganda. Dimitrov, então, fez a pergunta matadora. Ele mesmo não fez um discurso transmitido pelo rádio, marcando o Partido Comunista e o Partido Social Democrata como autores do incêndio do Reichstag, não apenas contra o Partido Comunista, mas também contra o Partido Social Democrata? O propósito de Dimitrov ao fazer a pergunta era bastante claro. Se Goebbels agora admitia que estava errado sobre os social-democratas, não poderia estar igualmente errado sobre os comunistas? Goebbels respondeu. Quando acusamos o Partido Comunista de ser um instigador do incêndio do Reichstag, a linha contínua do Partido Comunista ao Partido Social Democrata ficou imediatamente aparente. Porque não compartilhamos do mesmo ponto de vista burguês de que há uma diferença fundamental entre o Partido Social Democrata e o Partido Comunista, algo que é confirmado pela política alemã de 14 anos. Para nós, havia uma diferença entre as duas organizações, apenas na tática, apenas no ritmo, mas não nos princípios, nem nas oposições básicas. Quando, portanto, acusamos o marxismo em geral, e sua forma mais aguda, o comunismo, de instigação intelectual e talvez até de implementação prática do incêndio do Reichstag, essa atitude por si só significava que nossa tarefa nacional era destruir, para varrer da face da terra, o Partido Comunista e o Partido Social Democrata. Dimitrov então sugeriu que o Partido Nazista concordasse com a violência se ela fosse usada contra ativistas de esquerda. Ele mencionou as mortes de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. É verdade que o governo nacional socialista concedeu perdão a todos os atos terroristas realizados para promover os objetivos do movimento nacional socialista? Goebbels respondeu que o governo nacional socialista não poderia deixar nas prisões pessoas que, arriscando suas vidas e saúde, lutaram contra o perigo comunista. Em 6 de dezembro de 1933, a revista Time relatou que Marinus von der Lubbe havia feito uma confissão importante. Marinus von der Lubbe, que se sentou como se estivesse drogado ou estupefato por semanas a fio, de repente se levantou, com os olhos claros e borbulhando com protestos que lançou ao juiz-presidente Dr. Wilhelm Burger. A revista acrescentou ainda que von der Lubbe gritou: "Este julgamento começou em Leipzig, depois mudou-se para Berlim, e agora estamos de volta a Leipzig, mas nada acontece. Não concordo com isso. Eu queimei o Reichstag e quero ter minha sentença. 20 anos de prisão ou morte. Fui interrogado por mais de 8 meses. Quero que algo aconteça. Esse julgamento já dura 2 meses. Quanto tempo mais vai demorar para obter um veredito?" O procurador declarou: "Este julgamento durou tanto tempo porque você não revelará os seus cúmplices." Lubbe respondeu: "Eu coloquei fogo
Nenhum desses outros réus teve nada a ver com isso. Douglas Reed, relatando o julgamento para o The Times, comentou: tentativas de todos os lados do tribunal para arrancar de van der Lubbe o segredo de seus cúmplices. No entanto, foram impedidas de uma maneira que indiciou grande astúcia ou sincera convicção de que ele não tinha nenhum. Restavam apenas duas possibilidades: de que van der Lubbe não tinha cúmplices, ou que ele mesmo não sabia quem eles eram. Ceder ou não teria coragem, ninguém teria coragem para ceder. Em 16 de dezembro de 1933, Georgi Dimitrov foi autorizado a fazer seu discurso final ao tribunal. Estou defendendo a mim mesmo, um comunista acusado. Estou defendendo minha longa honra política, minha honra como revolucionário. Estou defendendo minha ideologia comunista, meus ideais. Estou defendendo o conteúdo e o significado de toda a minha vida. Por essas razões, toda fala que digo nesse tribunal é uma parte de mim. Cada frase é a expressão da minha profunda indignação contra a acusação injusta, contra a imputação deste crime anticomunista, o incêndio do Reichstag na conta dos comunistas. Dimitrov falou sobre tentativas anteriores de usar documentos falsos para acusar ativistas de esquerda de tentar causar revoluções. Isso incluiu o caso da Carta Zinoviev. Em setembro de 1924, o MI5 interceptou uma carta assinada por Grigori Zinoviev, presidente do Comitê da União Soviética, e Arthur McManus, o representante britânico no comitê. Na carta, os comunistas britânicos foram instruídos a promover a revolução por meio de atos de sedição. A publicação da carta no Daily Mail ajudou a derrubar Ramsay MacDonald e o governo trabalhista. Dimitrov explicou: gostaria também de me referir por um momento à questão dos documentos falsificados. Muitas dessas falsificações foram usadas contra a classe trabalhadora. Seu nome é Legião. Houve, por exemplo, a notória carta de Zinoviev, uma carta que nunca emanou de Zinoviev e que foi uma falsificação deliberada. O Partido Conservador Britânico fez uso efetivo da falsificação contra a classe trabalhadora. O outro aspecto de seu discurso tratou do financiamento do Partido Nazista. Ele alegou que industriais como Alfred Krupp e Fritz Thyssen haviam fornecido dinheiro a Adolf Hitler para produzir uma legislação hostil aos sindicatos. Esta luta, que ocorre no campo da Frente Nacional, estava ligada às lutas dos bastidores nos principais círculos econômicos da Alemanha. De um lado estava o círculo Krupp-Thyssen, que é uma indústria de guerra, que por muitos anos apoiavam os nacional-socialistas. Por outro lado, sendo gradualmente empurrados para segundo plano, seus oponentes. Thyssen e Knupp desejavam estabelecer um princípio do absolutismo, uma ditadura política sob sua própria direção pessoal e rebaixar substancialmente os padrões de vida dos trabalhadores de classe.
Foi para este fim que o esmagamento da classe operária revolucionária foi necessário. Dimitrov também atacou seu colega réu, Marinus von der Lubbe. O que é von der Lubbe? Um comunista? Inconcebível. Um anarquista? Não. Ele é um trabalhador desclassificado, um membro rebelde da escória da sociedade. Ele é uma criatura maltratada que foi jogado contra a classe trabalhadora. Não, ele não é comunista nem anarquista. Nenhum comunista, nenhum anarquista em qualquer lugar do mundo se comportaria no tribunal como von der Lubbe fez. Anarquistas genuínos frequentemente fazem coisas sem sentido, mas, invariavelmente, quando são arrastados para o tribunal, eles se levantam como homens e explicam seus objetivos. Se um comunista tivesse feito algo desse tipo, ele não ficaria calado sabendo que 4 homens inocentes estavam no banco dos réus ao lado dele. Não. Von der Lubbe não é comunista. Ele não é um anarquista. Ele é a ferramenta mal utilizada do fascismo. Em 23 de dezembro de 1933, o juiz Wilhelm Burger anunciou que Marinus von der Lubbe era culpado de incêndio criminoso e tentativa de derrubar o governo. Burger concluiu que o Partido Comunista Alemão havia de fato planejado um incêndio para iniciar uma revolução. Mas as evidências contra Ernest Torgler, Georgy Dimitrov, Blagoj Popov e Vassily Tanev foram insuficientes para justificar uma condenação. Em 9 de janeiro de 1934, quando o promotor público informou a Marinus von der Lubbe que seu pedido de clemência havia sido rejeitado e que ele seria decapitado na manhã seguinte, ele respondeu: "Obrigado por me dizer. Vejo você amanhã." Quando ele foi levado para fora de sua cela, ele parecia calmo, pacífico. O juiz Wilhelm Burger compareceu e viu o carrasco, que trajava fraque, cartola e luvas brancas, para efetuar a decapitação. O jornal diário nazista Völkische Beobachter condenou o veredito de inocência contra Ernest Torgler, Georgy Dimitrov, Blagoj Popov e Vassily Tanev como um erro judiciário que demonstra a necessidade de uma profunda reforma de nossa vida jurídica, que em muitos aspectos ainda se move ao longo do antiquado pensamento liberalista que é estranho ao povo. Adolf Hitler ficou furioso com a absolvição do restante dos réus e decidiu que, no futuro, todos os casos de traição seriam retirados da Suprema Corte e entregues a um novo Tribunal Popular, criado em 24 de abril de 1934, onde os prisioneiros eram julgados por membro do Partido Nazista. Também foi anunciado que Ernst Thälmann, o líder do Partido Comunista Alemão, havia sido acusado de planejar um levante revolucionário. Enquanto o incêndio do Reichstag estava acontecendo em 1933, uma comissão de inquérito sobre o incêndio do Reichstag foi estabelecida e presidida por um comitê internacional de juristas e especialistas técnicos em Londres. Usando evidências como o memorando de Oben-Fohren,
e a confissão de Calvernes, eventualmente relatou-se que van der Lubbe não era membro do Partido Comunista, que nenhuma conexão poderia ser traçada entre o Partido Comunista e o incêndio do Reichstag, e que o Reichstag foi incendiado por ou em nome de líderes do Partido Nacional Socialista. Willy Musenberg foi uma figura importante do Partido Comunista Alemão. Depois de escapar por pouco da prisão, mudou-se para Paris, onde estabeleceu o Comitê Mundial contra a Guerra e o Fascismo. O comitê estabeleceu uma investigação sobre o incêndio do parlamento alemão. Musenberg providenciou a publicação do livro The Brown Book of the Hitler Terror and the Burning of the Reichstag, com capa desenhada por John Herterfield. O livro argumentava que Hermann Göring foi o responsável pelo incêndio do Reichstag. O historiador A.J.P. Taylor apontou: Musenberg e seus colaboradores estavam a um salto à frente dos nazistas. Eles não apenas tinham evidência dos especialistas, demonstrando que van der Lubbe não poderia ter feito isso sozinho e, portanto, implicando os nazistas, eles também produziram uma massa de evidências para mostrar como os nazistas fizeram isso. O ponto vital aqui era uma passagem subterrânea da casa de Göring para o Reichstag. Através dessa passagem, homens da SA deveriam ter entrado no Reichstag. Martin Sommersfeld trabalhou para Hermann Göring em 1933. Após a guerra, ele escreveu suas memórias. I Was There, de 1949. No livro, ele escreveu detalhes sobre o incêndio do Reichstag. Na noite de 28 de fevereiro, Göring pediu para Sommersfeld que descobrisse o máximo que pudesse sobre o evento. Ele relatou a Göring que Marinus van der Lubbe havia sido preso no prédio. Fiquei sabendo que o incêndio foi descoberto às 21 horas por um civil que avisou o policial mais próximo. Este alertou uma patrulha policial, a delegacia alertou o corpo de bombeiros e etc. O policial viu um homem puxando violentamente uma cortina sobre as grandes vidraças do saguão e disparou contra ele. Quando a polícia entrou no prédio, encontrou as sandálias acesas por toda parte, o que sugeriu incêndio criminoso. Eles conseguiram coletar cerca de 100 quilos desse material e prendeu um homem que parecia estar correndo freneticamente pelos corredores. O homem carregava as sandálias consigo. Göring perguntou a Sommersfeld: por que mencionar um único homem, Marinus van der Lubbe? Havia 10 ou 20 homens. Você não entende o que está acontecendo? A coisa toda foi um sinal para uma revolta comunista. Sommersfeld discordou. Não penso assim, ministro. Ninguém mencionou nada disso, nem mesmo Diels, a quem vi no Reichstag. Ele apenas pensou que os comunistas poderiam ter sido responsáveis. Devo insistir, ministro, que meu relatório é baseado nas conclusões oficiais do Corpo de Bombeiros e da polícia. Martin Sommersfeld afirmou mais tarde que Göring lhe disse que ele escreveria seu próprio relatório. Göring começou a ditar para sua secretária sem parar, mas olhando para um pedaço de papel de vez em quando. Ele divulgou como um fato estabelecido que o incêndio do Reichstag
havia sido planejado como um sinal para uma campanha comunista de derramamento de sangue e incêndio criminoso. Ele ordenou à polícia que levasse todos os funcionários comunistas sob custódia protetora e confiscasse todos os jornais marxistas. Göring multiplicou meus próprios números por 10, com um olhar de soslaio em minha direção. Ao conversar com figuras importantes do partido nazista, Sommersfeld se convenceu que Joseph Goebbels foi o responsável pelo incêndio do Reichstag. Isso veio inicialmente de uma conversa com Ernest Röhm. Dei uma leve insinuação de que o julgamento do incêndio do Reichstag levou a diferenças pessoais entre Göring e eu. E Röhm perguntou surpreso: o que diabos Göring tem a ver com todo esse negócio? Ele então afirmou que o diabo Goebbels foi o responsável. Desde a noite do incêndio até hoje, estão convencidos de que o Reichstag não foi incendiado nem pelos comunistas, nem por Hermann Göring, mas que o incêndio foi a peça de resistência da campanha eleitoral do Dr. Goebbels e que foi iniciado por um punhado de Stormtroopers, todos os quais foram baleados depois por comandados da SS nas proximidades de Berlim. Falou-se de 10 homens e da Gestapo investigando o crime. Sommersfeld também obteve informações de Karl Ernst e Rudolf Diels no incêndio. Isso me foi relatado por um lado Ernst, o chefe dos Stormtroopers de Berlim, que estava cheio de ódio venenoso por Goebbels, e também pelo chefe da polícia, Dr. Diels, que me deu detalhes exatos sobre o crime e a identificação de 10 vítimas. Sommersfeld acrescentou que isso mostrava que todos os líderes nazistas se consideravam capazes de qualquer ato de vilania. Ele também estava ciente de que algumas pessoas pensavam que, por ser próximo de Göring, ele também fazia parte da conspiração. Esse fato foi suficiente para me tornar um incendiário também. É compreensível, portanto, porque essa acusação estúpida sugerida a mim que as acusações contra os outros podem ser tão falsas. No julgamento de crimes de guerra de Nuremberg, foram feitas tentativas para descobrir quem iniciou o incêndio do Reichstag. O general Franz Halder argumentou que, em um almoço no aniversário de Hitler, em 1942, a conversa se voltou para o tema do edifício do Reichstag e o seu valor artístico. Eu ouvi, com meus próprios ouvidos, quando Hermann Göring interrompeu a conversa e gritou: "O único que realmente sabe sobre o Reichstag sou eu, porque eu coloquei fogo." Hans Gisevius, funcionário do Ministério do Interior da Prússia na época do incêndio, ele desaprovava as atividades ilegais do governo nazista e renunciou ao cargo. Mais tarde, ele foi trabalhar com Wilhelm Canaris e Hans Ortes da Aber. Gisevius juntou-se à resistência alemã e estava passando informações para John Foster Dulles, do Escritório de Serviços Estratégicos. Ele conseguiu fugir para a Grã-Bretanha e prestou depoimento em Nuremberg. Gisevius afirmou: "Foi Goebbels quem primeiro teve a ideia de incendiar o Reichstag. Goebbels discutiu isso com o líder da brigada da SA de Berlim, Karl Ernst, e fez sugestões detalhadas sobre como realizar um incêndio criminoso. Uma certa tintura, conhecida de todo pirotécnico,
foi selecionada. Você borrifa em um objeto e então ele pega fogo depois de um certo tempo, horas ou minutos. Para entrar no prédio do Reichstag, eles precisavam da passagem que leva do Palácio do Reichstag para o Reichstag. Uma unidade de 10 homens confiáveis da SA foi reunida, e agora Göring foi informado de todos os detalhes do plano, de modo que ele, coincidentemente, não estava fazendo um discurso eleitoral na noite do incêndio, mas estava ainda em sua mesa no Ministério do Interior tão tarde. A intenção desde o início era colocar a culpa desse crime nos comunistas, e os 10 homens da SA que deveriam cometer o crime foram instruídos de acordo. No entanto, no julgamento, Göring insistiu que não era o responsável pelo incêndio. Eu não tive nada a ver com isso. Eu nego absolutamente. Posso dizer com toda a honestidade que o incêndio do Reichstag foi muito inconveniente para nós. Depois do incêndio, tive que usar a Crow Opera House como o novo Reichstag. E a ópera parecia-me muito mais importante do que o Reichstag. Devo repetir que nenhum pretexto era necessário para tomar medida contra os comunistas. Eu já tinha uma série de razões perfeitamente boas na forma de assassinatos e etc. O biógrafo de Göring, Richard Overy, concorda e argumenta que o seu livro Göring, The Iron Man, de 1984, que o incêndio do Reichstag não foi uma conspiração nazista. O incêndio do prédio do Reichstag, na noite de 27 de fevereiro, não foi, portanto, uma ocasião para o início dos ataques ao Partido Comunista, mas apenas permitiu que o escopo de tais ataques fosse estendido. A evidência agora está bem estabelecida de que Göring não é o levantador de fogo. Jornalistas que visitaram o local na época, como Sefton Delmer, ficaram convencidos de que várias pessoas tiveram que estar envolvidas no início do incêndio. William Shirer, autor de The Rise and Fall of the Third Reich, acredita que Karl Ernst e um grupo de homens da SA estiveram envolvidos no incêndio criminoso. Martin Sommerfeld, assessor de imprensa de Göring, também afirmou que o Reichstag foi incendiado por um punhado de tropas de assalto. Essa também era a opinião de Hans Gisevius, em seu livro To the Bitter End. Ele argumentou que os nazistas foram responsáveis pelo incêndio do Reichstag. Segundo a J.P. Taylor, por causa do testemunho de pessoas como Gisevius, a grande maioria dos historiadores acreditava que o incêndio do Reichstag havia sido iniciado por agentes do governo nazista. Pessoas fora da Alemanha e muitas dentro dela encontraram uma resposta simples: os nazistas fizeram isso sozinhos. Esta versão foi geralmente aceita. Ela aparece na maioria dos livros didáticos. Os historiadores mais respeitáveis, como Alan Bullock, a repetem. Eu mesmo a aceitei sem questionar, sem olhar as evidências. Em 1960, Fritz Tobias, funcionário público aposentado, publicou uma série de artigos no Der Spiegel, posteriormente transformados em livro, The Reichstag Fire, Legend and Truth, de 1963,
no qual argumentava que Marinus von der Lubbe agia sozinho. Depois de fazer um extenso estudo de The Brown Book of the Hitler Terror and the Burning of the Reichstag, ele chegou à conclusão que era baseado em documentos forjados. Arthur Koestler, que fazia parte da equipe que trabalhava no livro, admitiu que o memorando Obenfohren havia sido escrito por eles. Outro documento importante, a confissão assinada por Karl Ernst, também se mostrou uma falsificação. Heinrich Wallenberg, membro do Partido Comunista Alemão, que trabalhou com Willy Musenberg no livro, admitiu que o testamento de Ernst, que foi elaborado por um grupo de comunistas alemães em Paris, incluindo Bruno Frey e Conny Norden, após o assassinato de Ernst, em 30 de junho de 1934, e publicado apenas depois que o próprio Dimitrov o editou em Moscou. Dois dos homens, Ernst Hanfstaengl e Richard Fiedler, mencionados por Ernst como conhecedores da conspiração nazista para incendiar o Reichstag, sobreviveram à guerra. Ambos disseram a Tobias que a confissão de Ernst foi uma invenção completa. Tobias também conseguiu mostrar que Edmund Haynes, que segundo o documento ajudou Ernst a incendiar o prédio, estava de fato naquela noite em uma reunião eleitoral na distante Glenwitz. Fritz Tobias argumentou que as ações tomadas pelo governo nazista após o incêndio do Reichstag mostram que eles não eram responsáveis. Hoje parece haver pouca dúvida de que foi precisamente permitido que von der Lubbe fosse julgado que os nazistas provaram sua inocência no incêndio do Reichstag. Pois, se von der Lubbe tivesse sido associado a eles de alguma forma, os nazistas teriam atirado nele no momento em que ele tivesse feito seu trabalho sujo, culpando sua morte por um surto de indignação popular compreensível. Von der Lubbe poderia então ter sido marcado como um comunista sem as irritações de um julgamento público. E os críticos estrangeiros não teriam sido capazes de argumentar que, uma vez que nenhum cúmplice comunista foi descoberto, os verdadeiros cúmplices devem ser procurados nos tribunais do governo. Quando Alan Bullock publicou sua edição revisada de Hitler, A Study in Tyranny, ele concordou que estava errado ao afirmar que o incêndio do Reichstag foi uma conspiração nazista. A conclusão de Herr Tobias rejeita todo o relato nazista quanto ao antinazista em favor da própria declaração de von der Lubbe, da qual ele nunca vacilou, de que ele foi o único responsável pelo incêndio que o executou como um ato de protesto sozinho. Herr Tobias pode muito bem estar certo ao argumentar que a mais simples explicação de todas, é a verdadeira. Tobias agora se tornou a explicação padrão para um incêndio do Reichstag. No entanto, isso mudou em 1969. Quando o Comitê Europeu para Investigações Científicas das Razões e Consequências da Segunda Guerra Mundial publicou seu relatório sobre os crimes nazistas. Eduard Kalik, um historiador da Iugoslávia, que presidiu o comitê, afirmou que encontraram evidências de uma conspiração do governo e rejeitou a ideia de que Marinus von der Lubbe agiu por conta própria. O comitê tentou explicar se era possível para um homem incendiar sozinho o vasto e robusto edifício de pedra. Foi apontado que o incêndio irrompeu em mais de 20 lugares diferentes simultaneamente.
Uma de suas principais testemunhas foi um juiz alemão aposentado que presidia um julgamento secreto vários meses após o incêndio do Reichstag. Ele admitiu que durante o processo, membros da SA admitiram ter incendiado o prédio por ordem de Hermann Göring. Ele alegou que todos esses homens envolvidos, incluindo Karl Ernst e Edmund Heines, foram assassinados durante a noite das facas longas. Khalid afirmou que depois de entrevistar 40 testemunhas, eles tinham um relato detalhado do que aconteceu em 27 de fevereiro de 1933. Agora temos um relato completo e mutuamente corroborativo de como o Reichstag foi incendiado por uma gangue mista de camisas marrons e SS Black Guards. Este mosaico de histórias de testemunhas que se apoiam e completam o quadro mostra que os incendiários se reuniram 48 horas antes na casa adjacente do Marechal de Campo Göring. E chegaram ao Reichstag na noite em que ele queimou ao deslizar por um túnel ligando os sistemas de aquecimento dos dois prédios. Isso sempre foi suspeito, mas nunca foi provado de forma conclusiva antes. A evidência crucial também está disponível de como os nazistas se apoderaram do holandês von der Lubbe e o levaram a pensar que ele estava realizando a operação sozinho. Ele foi atraído a Berlim por meio de anúncios e relatórios deliberadamente plantados em jornais comunistas holandeses pelos alemães, convocando voluntários para trabalhos perigosos. Na verdade, todo o trabalho foi patrocinado pela máquina do Partido Nazista. E com o conhecimento da Gestapo, incluindo a polícia, que cuidou depois para que as provas fossem produzidas para que von der Lubbe pudesse ser devidamente executado, para evitar complicações internacionais com o Ocidente e a Rússia, os nazistas não insistiram na punição dos comunistas búlgaros e alemães acusados com ele. A comissão também ouviu um policial que nunca foi chamado para depor no primeiro julgamento, porque sua história não se encaixava na versão oficial. Ele testemunhou que quando chegou ao local após as primeiras chamas serem avistadas, ele viu fogo. O fogo jorrando da estenógrafa no salão do parlamento. Um ponto que von der Lubbe nunca se aproximou e, portanto, nunca poderia ter incendiado. Mais evidências de uma conspiração nazista surgiram em 2001. Depois de examinar mais de 50.000 páginas de documentos até então não examinados dos arquivos da ex-Alemanha Oriental e da União Soviética, 4 importantes historiadores alemães, Ernst Fischler, Jürgen Schmedeck, Alexander Baha e Wilfred Kugel, concluíram que o incêndio foi uma trama nazista. A evidência mais importante que eles descobriram foi que Adolf Hall, um Stormtrooper nazista, disse aos promotores que Karl Ernst havia ordenado que eles entrassem no Reichstag por um túnel e borrifassem o líquido inflamável dentro. Ernst disse a eles que era necessário uma desculpa para começar a atacar os comunistas. Esses historiadores encontraram evidência de que um ex-Stormtrooper que trabalhava na prisão onde Hall cumpria a pena ouviu sua declaração e avisou a SA. Seus líderes teriam então providenciado para que as declarações fossem destruídas por cúmplices do Ministério Público e para que ele fosse assassinado. Suas observações, no entanto, foram mencionadas em outros documentos encontrados nos arquivos. Os historiadores, escrevendo no jornal Historische Zeitschrift, acusaram Fritz Tobias
de querer dissipar o ódio do incêndio criminoso do nacionalsocialismo por meio de suas reivindicações.